entra nesse tema, foi um tema muito polêmico aqui na última participação da Tamires, que é o tema do funk, né? Há uma ideia, e eu sei que essa ideia é uma ideia muito forte entre os ricos, muito forte na camada média, muitas vezes de maneira farsesca, porque o pessoal fala mal do funk e vai para o morro, no caso do Rio de Janeiro, ou vai para a periferia aqui em São Paulo, mas mesmo nas favelas, mesmo nas periferias, há também entre os pobres muito preconceito em relação ao funk. Então, hoje é o dia da gente colocar o funk no centro da nossa roda para conversar sobre ele, e a Renata e a Tamires juntas vão usar uma aula do que é o funk e nos dizer se o preconceito que existe contra o funk tem alguma razão de ser um preconceito. Se a palavra é preconceito, já não tem razão de ser, né? Mas se o conceito negativo que as pessoas têm em relação ao funk, mais uma vez, já estou eu preconceituoso, o conceito negativo que muitas pessoas têm sobre o funk, não as pessoas, ele tem razão de ser ou não. Renata, o que é funk? E diz aí pra nós, é coisa do demônio ou é coisa da alegria e da vida? Conta pra nós aí, fala pra nós do funk, apresenta o funk. Cara, o movimento funk, ele é um movimento cultural que nasceu nos Estados Unidos no final dos anos 60, começo dos anos 70, que teve o propósito de trazer a luta do movimento negro enquanto ferramenta cultural, né? Sabemos que o povo negro, por ter sido escravizado, por ter sido, enfim, por ter passado por todo esse processo escravocrata que passamos, a gente tem muito costume de traduzir as nossas dores em arte, em música e dança, e o funk, ele nasce muito disso, né? Nos Estados Unidos, a gente percebe que a gente tem grandes artistas que falam sobre funk com uma carga política muito forte. Então, na época que a gente tinha grandes artistas de funk nos Estados Unidos falando sobre funk, a gente tinha também militantes como Malcolm X, como Martin Luther King, e a luta do movimento negro junto com o movimento soul, junto com o movimento funk, muito forte nos Estados Unidos. Então, o movimento funk nos Estados Unidos, ele basicamente foi construído com a população negra, juntamente com o discurso político de Malcolm X, de Martin Luther King e tantos outros militantes do movimento negro, né? E foi um movimento muito grande a ponto de impactar a população negra para além dos Estados Unidos, né? Então, esse movimento funk, esse movimento soul, através da música, ele chega no Brasil, mas principalmente nas favelas do Rio de Janeiro, na década dos anos 70. Né? E aí a gente tem grandes equipes de som, a gente tem grandes artistas, a gente tem grandes militantes no Rio de Janeiro, que começa a fazer esses bailes blacks, que começa a fazer esses bailes soul. Então a gente tem o Seu Filó, que é um das principais figuras do movimento soul, do movimento funk, que entendeu o funk enquanto movimento político e trouxe essa negritude inflamada dos Estados Unidos para as favelas do Rio de Janeiro, onde começou a surgir vários bailes blacks, onde começou a surgir vários bailes funks, e aí também começou a surgir as equipes de som do Rio de Janeiro, de funk, e o movimento funk acabou sendo um fenômeno cultural que reflete no que o funk carioca é hoje, né? E aí como que esse movimento dos Estados Unidos, como esse movimento soul, que nasce nas favelas de Nova York, chega no Rio de Janeiro, e quando chega no Rio de Janeiro, como se transforma no funk carioca, né? A gente percebe que o funk, ele foi importante na década de 70, 80, esse funk americano foi extremamente importante para a gente, porque trouxe um conceito do movimento funk. A banda Black Hill, eu acho que é o exemplo disso.
né, do que é o movimento funk, do que é o movimento negro, do que é o movimento funk politizado. Eu acho que a banda Black Hill retrata muito bem isso. Uma das grandes figuras que ficou popular agora, recentemente, por conta do Big Brother, é o Babu Santana. O Babu Santana, ele é um reflexo do que é o movimento soul, do que é o movimento funk aqui no Brasil, do que é a Black Hill no Brasil. Teve uma parte no Big Brother que teve, acho que foi uma homenagem para ele, não sei, que teve o Gerson King Combo, que traz os 10 mandamentos do Black, né? O que é ser Black, como anda um Black, como dança um Black. E isso é a simbologia, é o reflexo, é a cultura do movimento negro enquanto